Olá, hoje nós vamos começar a discutir os tópicos relativos ao curso de Física Experimental 3. Antes da gente entrar propriamente nos tópicos que dizem respeito a experimentos desse laboratório, nós vamos antes fazer duas aulas introdutórias sobre a maneira de medir grandezas elétricas, ok? Diferentemente do caso de Física Experimental 1 e Física Experimental 2, quando nós temos que operar com grandezas mecânicas e, portanto, essas mensurações envolvem objetos como réguas, termômetros, cronômetros, balanças. Aqui nós vamos lidar com grandezas elétricas que requerem um equipamento específico para fazer as mensurações dessas grandezas. Então, nossa primeira discussão vai se dar justamente sobre que tipo de grandeza é tipicamente medida no laboratório de Física Experimental 3 e qual é o aparelho que mais frequentemente nós vamos usar e como operar esse aparelho e ler as leituras de medida que esse aparelho faz, ok? Então, vamos começar a nossa discussão. Falando justamente a respeito dessa teoria de medidas elétricas. Bom, então, de início, vamos apresentar aqui algumas grandezas que são as grandezas mais comumente necessárias e medidas nos experimentos do Laboratório de Física 3. Então, a primeira dessas grandezas é a chamada corrente elétrica. A corrente elétrica, como vocês certamente vão ver no curso de Física 3, ela está associada ao movimento ordenado dos elétrons. Os elétrons, eles geralmente ficam livres da atração dos núcleos e materiais condutores, e por conta dessa liberdade que eles têm com relação à atração dos núcleos, eles podem ser guiados através de um campo elétrico. Quando isso acontece, estabelece uma direção preferencial para o movimento dos elétrons, e essa direção preferencial a gente associa à chamada corrente elétrica. Bom, a corrente elétrica ela é simbolizada pela letra I maiúscula. Okay? Daqui a pouco nós vamos dizer que unidade do Sistema Internacional de Medidas é usado para medir essa corrente elétrica. Uma outra quantidade também bastante útil para a gente é a chamada tensão elétrica ou diferença de potencial. Essa tensão elétrica ou diferença de potencial está associada com a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um material condutor, portanto, de onde esses elétrons vão se mover, e essa diferença de potencial ela permite o aparecimento de um campo elétrico nessa região. E é graças a esse campo elétrico que os elétrons são guiados para se mover numa determinada direção, criando, portanto, uma corrente elétrica. Então, para ter uma corrente elétrica, eu preciso ter uma tensão elétrica. Ok? Bom, a tensão elétrica ela é fornecida por uma bateria. Essa bateria pode ser uma simples pilha, pode ser uma fonte de tensão, como mostra aqui a figura. Genericamente, a gente representa a bateria num circuito com esse símbolo aqui ou com esse símbolo aqui. Tá? Essa é a chamada bateria de uma célula, essa é a bateria de duas células. Esses dois símbolos, então, são usados para representar o equipamento que permite o aparecimento da diferença de potencial elétrico, que vai ser responsável pelo surgimento da corrente elétrica. Bom, quando eu estabeleço essa diferença de potencial através da bateria, como mostra aqui o circuito, e uma corrente elétrica surge, ou seja, os elétrons começam a circular nesse sentido, como mostra aqui a figura, no material condutor, o fio por onde esse elétron vai ser conduzido, além dos elétrons, estão presentes os átomos do metal, né? o núcleo do átomo do metal, de onde esse elétron foi desconectado. Então, na medida em que esse elétron passeia pelo material condutor, ele eventualmente colide com esses átomos. E essas colisões acabam gerando uma energia que é dissipada pela perda da energia cinética que os elétrons têm devido às colisões com os átomos, gerando então calor. Esse calor é emitido pelo fio condutor devido a essas colisões e é perdido para o ambiente, ok?
Então, a resistência elétrica ela está diretamente associada à dificuldade que os elétrons vão ter de se moverem nesse condutor sem produzir essa perda de energia, portanto, sem ter essas colisões, né? Como o nome diz, ela manifesta-se como uma oposição ao estabelecimento de uma corrente elétrica, dado uma diferença de potencial num determinado material condutor, como um fio. O símbolo que nós usamos para representar a resistência elétrica é esse daqui. Se nós tivéssemos aqui uma estrada acidentada, representando justamente uma espécie de atrito que o elétron vai sofrer no seu movimento ao longo do condutor, ok? E a letra que representa a resistência elétrica é o R maiúsculo. Essa energia que eu mencionei, que é dissipada devido à colisão dos elétrons com os átomos do metal no condutor, ela também fica caracterizada pela chamada potência elétrica, que mede justamente a energia dissipada por unidade de tempo num resistor que conduz uma corrente elétrica I, certo? Então, essa potência elétrica é a razão entre a energia perdida na forma de calor por unidade de tempo. Bom, as unidades do Sistema Internacional de Medidas que são usadas para cada uma dessas grandezas são as seguintes. A corrente elétrica ela é medida em ampere, no SI. A tensão elétrica em volt. A resistência elétrica em ohm, tá? Esse símbolo aqui do ômega grego. E a potência elétrica em watts. Certo? Então, essas são as unidades de cada uma dessas grandezas no Sistema Internacional de Medidas. Bom, como é que eu faço, então, a mensuração de cada uma dessas grandezas num circuito elétrico? Então, a primeira dessas grandezas que nós vamos aprender como medir é a corrente elétrica. Para medir a corrente elétrica, eu preciso de um aparelho chamado amperímetro. Esse aparelho ele é desenhado justamente para medir corrente elétrica. Tá? Então, esse daqui é o desenho de um mostrador, de um amperímetro. O símbolo que o amperímetro é representado é sempre esse daqui, de um A dentro de um círculo com dois terminais que representam os pontos onde eu ligarei o amperímetro. Como é que eu faço, então, para acoplar um amperímetro num circuito elétrico de maneira a medir a corrente num determinado ponto desse circuito? Então, digamos que eu tenha um circuito como esse, mostrado aqui, onde eu tenho uma bateria seguida de uma resistência. Certo? Essa resistência pode ser presente num fio. Então, aqui eu tenho um fio condutor, toda a resistência dele está representada nesse ponto aqui. E eu quero medir a corrente elétrica que passa nesse circuito, portanto, que passa sobre essa resistência. Bom, para fazer isso, eu desconecto os terminais da bateria que está no terminal da bateria que está ligado com a resistência e entre o terminal da bateria e da resistência, eu ligo o amperímetro. Nessa ligação sequencial que nós chamamos de ligação em série. Ok? Então, essa conexão é feita nessa sequência quando eu desejo medir a corrente elétrica que está passando justamente no resistor. Então, sempre que eu quero medir a corrente elétrica passando num determinado ponto do circuito, eu faço essa conexão em série com aquele ponto em que eu desejo saber qual é a corrente elétrica que circula. Bom, a outra grandeza, a segunda grandeza que nós vamos ver como medir, é a tensão elétrica. Para medir a tensão elétrica, eu uso um aparelho chamado voltímetro, cujo símbolo é esse aqui, similar ao do amperímetro, só que com um V no lugar do A. A forma de usar o voltímetro, no entanto, difere do amperímetro de uma maneira mais drástica. Ao invés de fazer uma conexão sequencial, como eu uso para o amperímetro, onde a ligação é em série, no voltímetro, essa ligação é dita em paralelo. Como é que funciona uma ligação em paralelo? Então, se o meu circuito é o mesmo do caso anterior, e eu quero medir a resistência, a tensão elétrica sobre um determinado componente desse circuito, como aquele da resistência, o que eu faço é conectar cada terminal do meu aparelho a um dos terminais do elemento que eu quero medir a diferença de potencial sobre ele. Então, no caso desse resistor, eu conecto um terminal do voltímetro num terminal do resistor, o outro terminal do voltímetro no outro terminal do resistor. Ok? Bom, o ohmímetro é usado para medir a resistência elétrica, né? Sugere aqui a unidade usada no SI para
fazer essa mensuração. Esse aqui é um exemplo de um ohmímetro, um aparelho mais antigo. O símbolo usado para o ohmímetro é este aqui, onde eu substituo a letra A do amperímetro ou V do voltímetro pelo ômega do ohmímetro. E a conexão que eu faço com a resistência que eu quero medir o valor é, como eu faço com o voltímetro, uma conexão em paralelo. Então eu ligo cada terminal do ohmímetro a um terminal do resistor. Certo? Então essa conexão, como no caso do voltímetro, também é feita em paralelo. Bom, existe um aparelho, no entanto, que congrega todos esses três que eu mencionei e pode ainda medir algumas outras grandezas físicas que nós não vamos detalhar aqui porque não é do nosso interesse. Esse aparelho é chamado multímetro. Como o nome sugere, ele é um aparelho multiuso e ele se caracteriza por ter esse seletor que aparece aqui, em que esse seletor se divide em quadrantes em que em cada quadrante eu coloco uma certa grandeza elétrica diferente para medir. Então, por exemplo, nesse modelo aqui, que vai ser o modelo que nós vamos usar como parâmetro para os nossos resultados, eu tenho essa divisão. No primeiro quadrante, esse que aparece em azul aqui, que está destacado nessa parte da figura, que é aquele que é para medir tensões elétricas, ou seja, diferenças de potencial, que são constantes no tempo. Okay? São as chamadas tensões contínuas. Então, veja que toda essa faixa azul aqui pertence a uma seleção que eu faço quando eu quero medir tensões elétricas contínuas. Tem diferentes pontos que representam as diferentes escalas que eu posso usar para medir uma determinada tensão elétrica contínua. Então, se eu quero medir, por exemplo, uma tensão que seja de 1 volt, eu não vou usar, evidentemente, a escala de 200 mili, que é abaixo dessa. Posso usar essa de 2 mili, que corresponde a 2 volts, posso usar a de 20 volts e por aí sucessivamente, ok? Então, eu não posso usar uma menor, mas posso usar uma maior em princípio. Nós vamos ver que quanto mais próximo for a escala do valor que eu quero medir, melhor é a medida. Bom, mas por hora, basta que eu saiba isso, que eu posso, cada uma dessas seleções aqui estabelece um limite máximo daquela quantidade que eu posso medir. Então, quando eu coloco o valor no ponto de 200 milivolts, eu estou dizendo que o que eu quero medir deve ter no máximo 200 milivolts. Bom, nesse outro quadrante aqui, né, no extremo oposto daquele da tensão contínua, aparece a seleção para valores de resistências. Então, quando eu coloco o meu seletor marcando um desses pontos, eu estou dizendo que agora eu vou usar o meu multímetro, não mais como um voltímetro, como no primeiro caso, mas como um ohmímetro, certo? E também ele aqui tem diferentes escolhas para as escalas que podem ser usadas para medir a resistência. Esse quadrante aqui de baixo tem a escolha de medir corrente elétrica. Então aqui, quando eu seleciono essa parte, eu estou fazendo o meu multímetro funcionar como um amperímetro, tá? Note que aqui no destaque, esses valores de corrente tipicamente são pequenos, que vão aqui de 200 microampere até 200 miliampere. No entanto, tem um ponto aqui que está destacado, que tem, ao mesmo tempo, dois valores, 20 miliampere e 10 ampere. Então, daqui a pouco a gente vai ver como é que opera esse ponto aqui, que a princípio pode ser escolhido para medir duas escalas diferentes. Tá bem? Bom, note aqui no destaque, 10 ampere e o 20 miliampere aparecendo simultaneamente. Bom, e eu tenho essa região aqui embaixo, onde eu devo acoplar os cabos que eu vou usar justamente para representar os terminais desses aparelhos, seja um ohmímetro, seja um voltímetro, ou seja um amperímetro, terminais esses que vão se conectar às partes do circuito que eu quero medir. Okay? Como nos esquemas lá embaixo. Então, o que eu preciso atentar aqui é o seguinte. Então, nesses terminais, eu tenho, para esse equipamento aqui, para esse modelo do multímetro, 3 deles. Tá? Existem outros em que aparecem até 4 desses aqui, mas tudo bem. Vamos olhar para essa situação. Tem um terminal que está identificado aqui com o símbolo COM, que significa comum. Então, esse daqui é um terminal que eu sempre vou usar. Vai ser um terminal que eu vou usar em qualquer situação, seja lá o que eu for medir.
O outro terminal tem na seleção aqui volt, miliampere e ohm. Então significa que se eu quiser usar um voltímetro, o outro terminal que eu acoplo é esse daqui. Então eu vou colocar um cabo nesse, além do cabo que já aparece no COM. Se eu quiser medir correntes elétricas, bom, se eu quiser medir resistência, fazer o multímetro funcionar como ohmímetro, eu também acoplo um dos cabos aqui. Se eu quiser medir corrente elétrica, se essa corrente elétrica tiver valor da ordem de miliampere, eu também conecto um cabo aqui, além daquele que já estava no comum. No entanto, se a minha corrente elétrica exceder miliampere, digamos seja 1 ampere, então eu não posso usar essa escolha, eu tenho que colocar aqui no de 10 ampere. E aqui volta aquela situação que eu mencionei para vocês, né? Quando eu quero medir, veja que a maior medida que eu tenho aqui fora de 10 ampere é de 200 miliampere, né? 0,2 ampere. Então, se eu for medir 0,5 ampere, por exemplo, esse daqui não vai servir para mim, porque o maior valor que ele mede é 0,2. Então, eu tenho que colocar na escala de 10 ampere. Ao fazer essa escolha, um dos cabos necessariamente tem que estar conectado àquela saída de 10 ampere e o outro no comum. Tá? Se eu for medir um valor que eu suspeito que é da ordem de 0,1 ampere, então tudo bem, eu posso colocar na escala de 200 miliampere, que é 0,2, e deixar um dos cabos ligado ao comum e o outro naquele de miliampere. Tá bom? Mas acima desse valor eu tenho que deixar sempre na escala de 10, ou se eu desrespeitar isso, eu vou criar um curto-circuito que vai queimar, vai prejudicar o meu aparelho. Bem, vamos agora mostrar como funciona a conexão de um multímetro, tá? Explorando as diferentes escalas, a maneira como colocar os cabos, etc. Para isso a gente vai usar uma simulação presente nesse endereço que vocês veem aí, em que eu tenho esse multímetro virtual que aparece aí com as diferentes funções de medir, como vocês veem, tensão contínua, tensão alternada, corrente do amperímetro e aqui a medida de ohmímetro. Então vamos escolher uma, inicialmente está setado aqui em 0, eu vou começar pela tensão contínua. Então é sempre prudente que a gente comece pela maior escala, uma vez que a gente não sabe a tensão que vai medir. Então, como foi mencionado antes, observe que um dos cabos se encontra no comum, o preto, aqui, e o outro na medida de tensão e resistência, tá? Esse modelo aqui é diferente do que aparece na aula, onde essas duas funções mais essas se encontravam no mesmo terminal. Aqui ele separa a parte de voltímetro, ohmímetro da parte de amperímetro, mas então eu estou medindo nesse caso a tensão sobre essa lâmpada que faz o papel do resistor. Está aqui a bateria, esse aqui é o simples seletor para ligar ou desligar o circuito, e aí eu coloco em paralelo a ligação do multímetro, que está funcionando como voltímetro para mim, conectando cada um dos terminais dele aos terminais da lâmpada, tá? Esses dois. Então vejam que nesse caso eu tenho essa medida aqui, 0,04, então é algo por 4 de essa medida é da ordem de 4 volts, mas se eu diminuir aqui a minha escala, está muito alta, perto dos 4, a minha medida deve melhorar. Veja que agora 4.2, já tem um algarismo significativo, já tem mais um algarismo significativo, né? Posso baixar até 20. Já aparece um outro aqui, flutuante, tá? Mas isso por conta de flutuações na medida do sinal. E evidentemente eu não posso colocar 2 eu teria um problema, né? Porque aí eu já baixei do valor que eu pretendia medir, que era de 4.27. Então, novamente eu vou zerar e agora a gente vai fazer a mensuração de uma tensão alternada. Então, por exemplo, ligar na tomada. Então, novamente, em paralelo, veja o terminal da tensão ligado num ponto, o terminal do comum ligado no outro, e aí eu tenho essa medida de 230. Se eu fosse para outra aqui, bom, aqui já aparece um outro
um outro aparato que mede 6,2 volts, nesse caso, evidentemente que aqui eu não conseguiria medir a tensão de 230 nessa escala, né, de 200 volts. Agora a gente pode passar para o caso da corrente. Então, vamos medir aqui a corrente. E nesse caso, esse circuito que está montado, ele vai ter uma corrente, estou medindo a corrente que vai passar sobre o resistor que é a lâmpada aqui. Então vejam um arranjo. Eu saio um terminal da fonte, que é a bateria, está ligado nesse ponto. O outro terminal vai até o interruptor, que funciona como um fio que eu posso abrir ou fechar. O outro vem para o terminal de medida do multímetro, que está ligado aqui no miliampere, uma vez que eu estou escolhendo na escala de miliampere. O outro no comum e fecha-se o circuito. Então essa é uma ligação em série, como aquela que a gente viu. Bateria, né, passando pelo interruptor, depois pelo amperímetro, depois pelo resistor, que é a lâmpada, e voltando para a bateria. Bom, nesse caso, esse circuito, a corrente que está passando nesse resistor é maior do que 2 mA. Então, essa escala aqui não vai funcionar para mim. Tá? Então, nem vou ligar. Se eu fizer isso, bom, né, explode tudo aí. Mas vamos escolher de 10 A. Tá? Já que eu não tenho certeza, o melhor é sempre começar pelo máximo. Então, eu escolho 10 A. Então, agora, o que eu faço é, ao invés de, como no primeiro caso, colocar o comum e a ligação miliampere, eu vou trocar esse cabo vermelho desse ponto para o 10 A. Tá legal? Então, agora eu liguei, vejam, média aqui é 0,18, isso está na escala, está medido em ampere, tá? Então isso é 180 mA, o que significa que eu poderia colocar na escala de 200 mA, que ainda seria capaz de medir esse valor. Está aqui, 184,7 mA. Evidentemente eu não posso colocar na de 2, como vocês viram. Na de 20 eu também não posso colocar, eu teria que colocar na de 10. Aí eu já descubro que a de 200 é capaz e a de 200 é melhor porque agora eu tenho um número maior de algarismos significativos. Bom, por último a gente pode ver aqui a medida da resistência. Então agora eu tenho um resistor, a medida é em paralelo, como foi mencionado, né? Um terminal no terminal do resistor, o outro terminal no outro terminal do resistor, esse é o comum, e aqui eu escolho na função de ohmímetro. Tá? Então, aqui tem várias escalas, a primeira começa em mega, aí tem quiloohm, né? 200 quiloohm, 20 quiloohm, 2 quiloohm e 200 ohms. A resistência que a gente vai medir, ela é de uma ordem de 30 ohms, mais ou menos. Então, se vocês veem aqui, bom, aqui eu estou na escala de mega ohm, né, e aparece esse 000. Então, não significa que esse valor da resistência é zero. Significa que a minha escala é muito alta para medir um valor da ordem de 30. Então, eu baixo para 200. Agora está medindo em quiloohm. Veja que ainda não aparece nada. Né? Agora eu vou passar para para essa escala ainda em quiloohm, né, de 0,03. Significa que isso é 0,03 quiloohms. Então isso é da ordem de 30 ohms, como eu falei. Bom, se eu for para uma escala menor, como essa, já fica melhor, né? 39 seria aqui. E essa escala ainda está em quiloohm. Então agora eu venho para a de 200, que é a mais próxima do valor que eu quero medir. E aí eu tenho 39 ohms, essa é a medida que eu tenho, né, com 3 algarismos significativos. O zero aqui também, está à direita, é um algarismo significativo. Então vejam que sempre que eu vou operar um multímetro, a primeira providência que eu tenho que tomar é com relação à segurança do aparelho e minha, né, evidentemente. Eu não quero que aconteça um curto-circuito aqui e coloque em perigo ninguém. Então, se eu não sei a quantidade que eu vou medir, eu sempre começo pela maior escala. O pior que pode acontecer é isso que vocês viram, de que a maior escala resulta num valor que eu não meço nada, simplesmente porque o valor que eu estou medindo é muito abaixo dela. Mas aí, se eu for diminuindo a escala, eu chego até o ponto em que eu encontro o valor que
o valor que eu vou medir na melhor escala possível para medir, tá? Aquela que comporta o máximo, cujo máximo está ainda aquém do valor que eu pretendo medir, como é o caso aqui dos 39 ohms. Agora sobre o erro de medida desses instrumentos. A gente aprende em Física Experimental 1 que um instrumento eletrônico ele tem um erro que é a menor medida que esse instrumento pode fazer. Bom, no entanto, quando eu meço valores elétricos, eu tenho que transformar comportamentos como a condução de elétrons para gerar uma corrente, ou de um campo elétrico criado pela diferença de potencial, num número que vai aparecer no meu mostrador. Essa transcrição, evidentemente, é feita através de um circuito interno do próprio equipamento. Esse circuito interno tem perdas, como qualquer circuito elétrico tem, que evidentemente vão influenciar no valor que eu vou medir e, portanto, vão gerar incertezas. Essas incertezas estão associadas não apenas à engenharia diferente que cada multímetro pode ter, portanto, as marcas dos multímetros, mas também ao tipo de grandeza que eu quero medir. Então, cada multímetro acompanha um manual que carrega tabelas que me diz como eu devo calcular o erro do meu instrumento para diferentes medidas que eu faça de diferentes grandezas elétricas. Tá? Então, por exemplo, nesse modelo que eu mostrei aqui para vocês, tem uma tabela que vai representar as diferentes faixas de tensão que podem ser medidas, aquelas tensões contínuas que apareciam no primeiro exemplo que eu dei, 600, 220, 200 mil, 2 volts e 200 milivolts, ok? Então, cada uma dessas faixas aqui vai ter valores típicos que eu vou precisar usar para calcular o erro. Então, essas tabelas, elas discriminam 3 coisas. 4, na verdade. Uma das coisas é a faixa de medidas. Então, aqui tem a ver com a seleção que eu fiz lá no meu multímetro para fazer a medida que eu queria. Ok? Depois tem uma resolução associada a cada uma dessas faixas, que é dada por esses valores. Cada uma dessas faixas também pode ter uma precisão e um número de dígitos necessários para ser levado em conta no cálculo do erro total da minha medida. Ok? Bom, como é que a gente faz o cômputo desse erro? Então, eu vou dar aqui agora um exemplo para vocês para ilustrar exatamente para uma situação em que eu meço uma tensão elétrica contínua com um aparelho como esse multímetro que a gente está discutindo e que tem essa tabela aqui, tá? Prescrita pelo seu manual. Esse manual vai estar na lista de materiais disponíveis para vocês, tudo bem? Então, digamos que eu medi 118 volts, tá? Como diferença de potencial num circuito elétrico. Digamos que eu fosse medir a tensão elétrica sobre um resistor como esse daqui acoplado a uma bateria, tá? E eu medi 118 volts. E a minha escala, onde foi feita essa medida, eu coloquei no valor de 200 volts. Então, quando eu fiz essa medida, o meu seletor estava marcando 200 volts. Bom, então eu medi 118, mas como isso é uma medida experimental, evidentemente, ela não é um valor exato, ela tem um erro. Como é que eu calculo esse erro? Para calcular esse erro, a gente vai aplicar sempre, no caso do multímetro, essa fórmula aqui, tá? Onde a precisão é esse valor que vai aparecer aqui em porcentagem, ou seja, se eu tenho para um caso 0,5%, isso significa 0,5 dividido por 100, ou 0,005, vezes x, que é o valor que eu meço, nesse caso 118, mais um número de dígitos que tem a ver com a faixa que eu medi. Então, para 200 volts, essa faixa é de 2 dígitos, vezes a resolução daquela faixa, que para 200 volts é 100 milivolts. Então, vamos aplicar essa regra para calcular o erro da medida de 118 volts
feita na escala de 200. Então, vamos lá. Precisão. Então, 200 volts, a precisão é 0,5%. Como eu disse, 0,5 dividido por 100, ou 0,005. Vezes X. O X é o valor da minha medida, 118. Mais o número de dígitos daquela faixa, 2. Vezes a resolução daquela faixa, 100 mV ou 0,1. Bom, quando eu faço esses produtos e somo, o resultado dessa operação me dá um erro que é 0,79 volts. E aí, para representar então minha medida, eu tenho que usar a forma padrão, que é a maneira correta de representar qualquer medida física, satisfazendo aquelas regrinhas que a gente aprende lá em Física Experimental 1 sobre representar um valor da forma correta no formato padrão. Como é que é essa regra? É assim, a primeira coisa que eu faço é olhar o erro total, no meu caso esse 0,79, e escrever esse erro total com 2 algarismos significativos. No nosso exemplo, por nossa sorte, nós já temos 2 algarismos significativos, né? 0 não é um algarismo significativo, à esquerda, então tenho 1, 2. Então, eu vou escrever o meu erro total dessa maneira como eu já calculei, 0,79. Tá? Daí eu vejo quantas casas decimais o meu erro total com 2 algarismos significativos tem e represento o valor da minha medida com o mesmo número de casas decimais. Nesse caso são 2, eu preciso representar então o valor da minha medida de 118 com 2 casas decimais também. Então, na forma padrão, meu resultado final fica assim. O símbolo que representa aquela grandeza, o Vzão, igual, entre parênteses, o valor médio, o valor da minha medida, com 2 casas decimais, nesse caso, mais ou menos o erro total, fecha parênteses, a unidade no SI daquela grandeza. Então, nesse caso, volt. Ok? Então, é preciso aplicar essas regras para exatamente formatar isso da maneira correta. Então, relembrando, como é que eu faço? A primeira coisa é sempre olhar para o erro total, escrever esse erro total com 2 algarismos significativos, daí contar quantas casas decimais esse erro total com 2 algarismos significativos tem, e escrever o valor medido, ou o valor médio, com o mesmo número de casas decimais. Certo? Então, no nosso exemplo, o nosso erro total com 2 algarismos significativos tem 2 casas decimais. Eu precisei acrescentar esses 2 zeros aqui para ficar consistente com as 2 casas decimais do erro total. Bom, e se por um acaso a nossa medida tivesse sido feita não na escala de 200, mas na escala de 600 volts? Então, na escala de 600 volts do meu voltímetro, né, se eu tivesse selecionado não 200, mas 600, eu novamente olharia lá no meu manual, né, veria lá os valores apropriados para essa escala de 600 volts. Eu vejo que no caso de 600 volts muda a precisão, que passa de 0,5 para 0,8%, o número de dígitos é o mesmo, e a resolução agora é de 1 volt. Então, eu preciso simplesmente repetir aquela operação, substituindo precisão por 0,8 dividido por 100, ou 0,008, vezes 118, a medida que eu fiz, mais o número de dígitos, 2, vezes a resolução, nesse caso, 1 volt, vezes 1. Então, quando eu faço essa operação, o meu resultado é esse daqui, 2,944 volts. Como é que eu vou representar a minha medida, então? Primeiro, ajusto o meu erro total para ter 2 algarismos significativos. Então, aqui eu tenho um algarismo significativo, 2 algarismos significativos. Então, precisaria cortar a partir desse ponto. Então, lembrem que, eventualmente, eu talvez precise arredondar esse número. Como é que eu sei se eu devo arredondar ou não? Se o primeiro número que eu devo descartar for menor que 5, como é esse caso, eu não faço nada com o anterior, tá? Então, ele fica do jeito que está, como é o caso aqui. 2,9, fica do jeito que está. Se esse número fosse maior que 5, digamos fosse 6, então eu precisaria acrescentar uma unidade a esse, e aí passaria de 2,9 para 3,0. Tá? Se esse número for 5, aí depende do número anterior a ele. Se ele for um número ímpar, eu acrescento a unidade. Se ele já for um número par, eu deixo como está. Tá? No nosso caso aqui era um número menor que 5, portanto, fica como está. Então, 2,9. Eu tenho o meu erro total com 2 algarismos significativos e, portanto, uma casa decimal. Com uma casa decimal, eu também vou escrever o valor da minha medida. Então, aqui eu tenho 118,0.
tá? Diferente do outro caso, que eu precisava de 2 casas decimais, nesse eu preciso de uma só, porque o meu erro total com 2 algarismos significativos tem só uma casa decimal. Tá? Então, nesse formato padrão, eu represento a medida que eu fiz no meu multímetro para tensão da forma correta. E assim eu devo operar para todas as outras grandezas. Cada grandeza, a corrente e a resistência, tem uma tabela associada, como essas aqui, que vai me ensinar como aplicar essa fórmula e calcular o erro total, para que com ele eu possa expressar na forma padrão correta o valor da minha medida. Tudo bem? Eu vou deixar um outro vídeo em que nós exercitamos um pouco mais esses conceitos, usando essas tabelas e essa expressão do erro para calcular valores de medidas na forma padrão. Então, por hoje é só isso.